Olá, aluno, explica aí, tudo bem? Mais uma questão aqui do XP Resolve, né? Feita por mim, professora de Biologia, professora Milena Maia. Estamos aqui com a questão do Enem de 2023 da segunda aplicação. E o texto fala sobre o seguinte: a análise da atividade de dois cultivos celulares mantidos com diferentes substratos está representada no quadro. Então, ele está colocando aqui, ó, um cultivo de células no ambiente A. E nesse ambiente A foi colocado o quê? Dois substratos, ó, glicose e oxigênio. E aí houve um rendimento energético, né, de 219 quilocalorias por mol de glicose que foi, ó, degradada, que foi oxidada. Já esse cultivo celular B, o que acontece? A gente botou substrato, glicose, ó, mesmo, mas não botou oxigênio. E a gente teve uma queda substancial de quê? Do rendimento energético, certo? Então, já está mostrando o quê? Que onde tem oxigênio, a gente vai ter um rendimento energético maior. Está dito aqui, né? Qual é a organela celular, gente, que não está ativa no cultivo B? Então, a gente vai pensar aqui numa organela que tenha relacionamento com o quê? Com metabolismo energético, tá? E aí ele dá aqui algumas opções, mas vamos aqui, né, relembrar. Qual é, né, o metabolismo que a gente está usando aqui? Não é o metabolismo de quebra, né, onde eu vou quebrar a glicose para gerar energia? Então, nós temos dois exemplos de metabolismo de quebra. Quais são? Quais são os processos catabólicos, onde a gente vai usar a glicose com o substrato energético, certo? Para liberar calorias. Nós temos um processo que não usa O2 e nós temos um processo que usa O2. Portanto, um processo anaeróbio e um processo aeróbio. Qual é, minha gente, o processo anaeróbio? É a fermentação. E o processo aeróbio, como o nome já diz, é a respiração aeróbia. Então, vamos lembrar aqui rapidamente. Fermentação. O que é a fermentação? Um processo que não usa oxigênio, é um processo de quebra, né, onde eu vou utilizar o substrato energético, a glicose, certo? De que maneira? De uma maneira parcial. Eu vou quebrar a glicose de maneira parcial. Portanto, o saldo energético que eu vou ter aqui é baixinho, certo? Então, no processo de fermentação, eu vou ter uma quebra parcial da glicose, na ausência de oxigênio, me dando um saldo energético baixo. Onde que acontece o processo de fermentação? Ele ocorre, gente, no citoplasma, né? No citossol. De quem? De seres tanto procariontes como de seres eucariontes, né? Quem seriam os seres eucariontes? Nós temos alguns fungos, nós temos células de alguns animais que podem fazer o processo fermentativo. Quais são as reações que caracterizam o processo de fermentação? Nós temos duas reações. São elas: a glicólise e a redução do piruvato, que é o nome que se dá, gente, para o chamado ácido pirúvico. Então, como é que é o processo de fermentação? Simples. Você vai pegar aqui a glicose, vai quebrar esta glicose e dessa quebra surge um tal de piruvato. Tudo bem? Mais precisamente, são gerados dois piruvatos, tá certo? Então, a glicose, que é o C6H12O6, ao ser quebrada, resulta em duas moléculas de C3H4O3. E aí, durante essa quebra, gente, vão sair algumas substâncias, como, por exemplo, ó, vai sair
hidrogênio. Se eu for somar aqui, ó, 4 hidrogênios desse piruvato com 4 hidrogênios do outro piruvato vai dar 8. E aqui tem 12. Então, está faltando hidrogênio. Então, durante essa quebra, hidrogênios vão escapar e vão ser imediatamente recebidos por moléculas chamadas aceptores. Nesse caso aqui, o aceptor vai ser um composto chamado NAD. Tudo bem? Então, nós vamos ter a formação de NADH2, né? Mais precisamente aqui, ó, 2 NADH2. E durante essa quebra, há também desprendimento de energia que vai ser suficiente para me dar um rendimento de 2 ATPs. Tranquilo? 2 ATPs é o saldo que essa etapa chamada glicólise vai me fornecer. Tudo bem? Aí o que vai acontecer com esse NADH2? Esses hidrogênios daqui, gente, eles vão ser devolvidos ao piruvato. E aí o piruvato, quando recebe esses hidrogênios, a gente diz que ele está sofrendo o quê? Um processo de redução, tá? Então, receber hidrogênio é ser reduzido, tá certo? E aí, com essa redução, surge um composto de natureza orgânica. Que composto é esse, gente? Esse composto ele pode ser um ácido lático, ou ele pode ser o ácido acético, ou ele pode ser o etanol, ou seja, o álcool etílico. Tudo bem? O que vai determinar qual é o produto é o micro-organismo que está fazendo a fermentação. Por exemplo, se for um lactobacilo, o composto orgânico originado vai ser o ácido lático. Se for um acetobacter, vai ser gerado o ácido acético. Se for uma levedura, um Saccharomyces, o produto formado vai ser o etanol. Então, daqui até aqui, a gente tem a segunda reação, que é a redução do piruvato. Tudo bem? E vejam que o ATP é só gerado na etapa da glicólise. Tá? Então, isso é fermentação. A respiração aeróbia, ela é mais complexa. Por quê? Porque a respiração aeróbia, gente, ela acontece parte no citoplasma e parte dentro de uma organela chamada mitocôndria. Então, ela tem uma etapa, que é chamada etapa anaeróbia, que acontece aonde? No citossol, tá? E a reação que caracteriza essa etapa anaeróbia é justamente essa daqui, ó, que está desenhada. É a reação de glicólise, tá certo? Onde vão ser gerados 2 NADH2, 2 ATPs e 2 piruvato, beleza? Aí, gente, esse piruvato, ele entra na organela mitocôndria e lá dentro da mitocôndria vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a etapa aeróbia. E as reações que se destacam na etapa aeróbia são o ciclo de Krebs, também conhecido como ciclo do ácido cítrico, e a cadeia respiratória, que também é conhecida como fosforilação oxidativa, tá certo? Então, gente, lá no citoplasma, como tá aqui, ó, a glicose, ela vai ser quebrada e vai fornecer o quê? Vai fornecer o piruvato, né? O ácido pirúvico. E vão ter esses 2 produtos aqui, ó. 2 NADH2 e 2 ATPs. Beleza? Aí, o que vai acontecer? O piruvato, como eu acabei de dizer, vai atravessar a dupla membrana da mitocôndria. Aqui ele vira um compostozinho chamado acetil. Esse acetil se junta com a tal de uma coenzima A. E aí, esse complexo aqui, esse binômio, entra num ciclo de reações que a gente vai chamar
de ciclo de Krebs, certo? E aí, desse ciclo, vão saindo produtos como NAD, como FAD, né, que é um outro aceptor de hidrogênio, CO2, ATP, enfim. E aí, pessoal, lá na crista da mitocôndria, acontece a última etapa da respiração, que é a chamada cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa, que é quando os NADs gerados dentro e fora da mitocôndria vêm para cá, né? Os transportadores de hidrogênio vêm para cá, jogam esses hidrogênios aqui. Aqui a gente vai ter um ciclo de reações, uma cadeia de reações que vai me gerar ATP e vai me gerar também água. Tudo bem, pessoal? Certo? Então, resumidamente, é isso aqui. E aí, eu vou ter muito mais locais de produção de ATP. Ó. Eu tenho produção de ATP aqui, tenho produção de ATP aqui e tenho produção também de ATP aqui. Certo? Só para ficar claro, são 2 ATPs aqui, 2 ATPs no ciclo de Krebs e um total de 34 ATPs na crista mitocondrial, resultando num saldo de 38. Ou seja, uma produção de energia muito maior, tá? Então, ele pergunta aqui no comando qual é a organela celular que não está ativa no cultivo B. Quem não está ativa é quem, gente? A mitocôndria. Por isso que o saldo energético aqui caiu de maneira substancial. Por quê? Porque só aconteceu a etapa da glicólise, beleza? Então, o gabarito dessa letra C.